Oi, oi, maravilhosas, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série Maquiagem com poucos produtos e baratinhos, com técnicas simples e fáceis de fazer que qualquer iniciante consegue. Bora se produzir? É claro! Eu já lavei o meu rosto e agora eu vou hidratá-lo. Vou usar este hidratante aqui, eu gosto muito dele porque foi uma recomendação do dermatologista. Ele não é tão baratinho, é o único produto que não é muito baratinho nesse vídeo. Mas nosso mercado nacional tá cheio de produtos baratinhos, hidratantes muito bons, que você pode usar. Aplica nas pálpebras também, no pescoço. Vou usar esta base da Adversa, a minha é na cor 350 e ela é uma baratinha muito boa. Paguei R$15 no 25 de março, mas você consegue encontrar na Shopee por cerca de R$20. E eu gosto de aplicar a base com um pincel. Eu pego, dou uma esfumadinha aqui e aplico dando batidinhas. Essa base ela tem uma cobertura alta, de média para alta. Ela é resistente à água, a suor, mas ela tem uma textura um pouquinho mais grossa. Ela não fica com acabamento tão fininho como eu gosto, mas ela estica muito bem, como vocês estão vendo. E também não fica arriscada, olha só. É uma base muito bonita e muito boa. Ah, e baratinha, né? E você também pode usar blindagem para aumentar a duração e também para diluir um pouquinho mais. E não esqueça de aplicar a base no pescoço para igualar o tom do seu rosto com o tom do pescoço. No meu caso aqui não precisou dar acabamento com a esponjinha, mas se quando você aplicar com o pincel ficar com marcas, é só você pegar a esponjinha úmida e dar batidinhas que todas as marcações saem. Para corrigir as minhas olheiras, eu vou usar esse corretivo aqui da Ruby Rose. Ele é um baratinho que me surpreendeu muito, falo dele em todos os vídeos. E eu gosto de aplicar pouco produto. Ele não tem uma cobertura muito alta. Caso você tenha uma olheira mais pigmentada, talvez você precise aplicar mais produto. Vou espalhar com um pincel, começando primeiro pela pálpebra. Quando a gente espera um pouquinho mais para espalhar o corretivo aqui na região da olheira, ele fica mais pigmentado. Eu gosto muito de espalhar com o pincel porque a cobertura fica ainda mais intensa também. Ele rende muito, olha só, parece até que eu passei muito corretivo. Eu gosto sempre de voltar com a esponjinha para dar acabamento, usando o lado limpo da esponjinha. Para selar meu rosto, eu vou usar esse pó da Dapop, o Lilac Blur. Ele tem um tom lilás, que serve para neutralizar o tom amarelado do corretivo ou da base. Eu vou usar um pincel para aplicar esse pó no meu rosto. Esse aqui é o A29 da Macrylan. Tiro o excesso para a aplicação ficar uniforme. E antes de aplicar o pó, vê se tem acúmulo de corretivo. Se tiver, você limpa. Pode ser com o dedo mesmo, dando batidinhas, ou com a esponjinha. Aplica pressionando, mas com leveza. Olha para cima, para esse pó entrar bem nas linhas. Só não vou selar as pálpebras. Você pode aplicar pó no pescoço também. E aqui, ó, abaixo da mandíbula, para deixar sua base bem selada. Vou hidratar o meu lábio, que eu havia esquecido. Vou usar manteiga de cacau. Eu me dou muito bem com manteiga de cacau. Inclusive, uso toda noite antes de dormir. Vou corrigir as minhas sobrancelhas com esse quartetinho aqui da Ruby Rose. Gosto bastante. Penteie as suas sobrancelhas para cima, mesmo que você não goste dos pelos arrepiados. Assim você vai conseguir enxergar onde estão as falhas para você preencher. E com um pincel chanfrado, pequenininho de sobrancelha. Pode ser desses que vem junto com a paletinha mesmo. É que o meu eu não tô achando aqui. Tira o excesso e vai passando como se você estivesse desenhando fiozinhos. Volta com o pincel de escovinha e penteia a sua sobrancelha para esfumar os fiozinhos que você desenhou. Fazendo isso, ela não vai ficar marcada, sabe? Aquela sobrancelha estilo Nike. Super pigmentada. Em seguida, eu vou aplicar um gelzinho de sobrancelhas. Esse é da Ruby Rose. Aplica sentido contrário e vai ajeitando do jeito que você gosta. Eu não gosto deles arrepiados, então eu deixo mais alinhadinho. E para tirar essa carinha de fantasma e devolver a cor ao meu rosto, eu vou usar uma paleta multifuncional. Essa minha é da Oceane. Ela tem 3 tons de blush, um tom de bronzer, um tom de contorno e também um bronzer acetinado, que tem um brilhinho, e 2 iluminadores. Ela não é das paletinhas mais baratas, eu paguei menos de R$90 nela, se não me engano R$88. E tem paletinhas muito mais baratas no mercado, mas se você somar a quantidade de produtos que tem aqui, vale muito a pena. É como se eu tivesse pago menos de R$12 em cada produtinho desse. E com o pincel A29 da Macrylan, o mesmo que eu usei para passar o pó, eu vou pegar esse tom que é mais acinzentado, que é um contorno mesmo, e vou aplicar aqui na diagonal para ressaltar essa profundidade aqui. Vou fazendo movimentos circulares para deixar bem esfumado. Já é possível ver a diferença de um lado para o outro. Comentem aí se vocês notaram. Esse lado ficou mais profundo, ó, mais fundinho, como se o rosto fosse mais magro. E se você não consegue enxergar onde afunda aqui no seu rosto, é basicamente da ponta da orelha até a direção da boca, ó. Ó, dá certinho. Só que você vai parar 2 dedos antes. Siga a linha do cabelo também.
para disfarçar a papada aqui embaixo, descendo um pouquinho para essa região do pescoço, que costuma ser um pouquinho mais alta. Agora eu vou utilizar o bronzer com o mesmo pincel, para dar aquele arzinho de bronzeada, sabe? E o bronzer você aplica um pouquinho acima, ele dá uma aquecida no contorno, conseguem perceber? E também é ótimo na transição entre o blush e o contorno. Para o nariz, com o mesmo pincel de novo, vou tirar o excesso, vou aplicar bem na lateral do meu nariz, abaixo da sobrancelha, seguindo essa curvinha aqui. E também aqui embaixo, aqui ó, para fechar essa marcação. Vou usar este tom de coral como blush, eu tirei o excesso e vou aplicar misturando com o bronzer. Vou fazendo movimentos circulares também para as cores ficarem fundidas umas com as outras. Observe que não pode ficar a marcação aqui, ó, contorno, bronzer e blush. Tem que ficar como se fosse uma coisa só, indo do mais escuro para o mais claro. Vou aplicar aqui também na testa, para dar aquele efeito de queimadinho de sol. Mas observe que tudo fica bem sutil. Onde fica com mais cor mesmo é aqui, nessa região, que é onde eu mais gosto também de deixar com mais intensidade. E se ficar tudo intenso, vai ficar parecendo que você teve insolação. Vou usar este tom de iluminador com o mesmo pincel e vou aplicar nesse ossinho aqui, também acima da sobrancelha. Pontinha do queixo e com o pincel menorzinho eu vou voltar no mesmo iluminador, tirei o excesso e vou aplicar aqui entre os olhos, descendo um pouquinho, pontinha do nariz, arco do cupido, peguei mais um pouquinho nesse cantinho aqui, ó, fica muito bonito iluminado aqui, e abaixo da sobrancelha também aqui, no arco da sobrancelha. Com o pincel de esfumar, eu vou usar este mesmo tom de blush e vou aplicar aqui rente ao côncavo, vai ficar parecendo um V bem grande. Eu vou esfumar também jogando para fora. Lembra de deixar a mão leve. Eu limpei o pincel e vou esfumar essa bordinha aqui. Também vou aplicar esse mesmo tom de blush rente aos cílios inferiores. E eu estou usando o mesmo pincel, apenas achatei ele, para ele não ficar muito grande e não espalhar muito aqui essa sombra. Voltei com este olho finalizado. Com o mesmo pincel de esfumar, vou pegar este tom de marrom do quartetinho de sobrancelha e vou aplicar rente aos cílios superiores aqui e também aqui nesse cantinho externo aqui do meu côncavo. Faço movimentos circulares e de vai e vem para deixar tudo bem esfumado e jogo para o final da sobrancelha. Vou pegar mais um pouquinho. Achato o pincel novamente e aplico rente aos cílios inferiores. E eu estou aplicando só até a metade do meu olho. Eu olho um olho e outro para ver se estão na mesma intensidade. E com o pincel chanfradinho de sobrancelha, eu vou molhá-lo com bruma, pode ser água também. Vou tirar o excesso dessa bruma e vou usar essa sombra mais escura, que é quase um preto. E vou aplicar rente aos cílios, criando um delineado. Eu gosto de deixar mais fininho. Agora você pega o iluminador com o dedo mesmo e aplica no começo da sua pálpebra até o meio. Vou aplicar aqui embaixo também, com cuidado para não espalhar muito. Volto com o pincel de esfumar e esfuma aqui essa bordinha. Não esqueça de limpar o seu pincel para as cores não se misturarem. Você pode limpar no papel ou em algum limpador de pincéis como esse. Capricha na máscara de cílios. Aplica também nos cílios inferiores e se você borrar, espera secar e depois limpa com o cotonete. Limpei os lábios e nos lábios eu apliquei esse batom Nude Marsala da Avon, que é um dos meus favoritos. Com o cotonete, esse tom de sombra, na verdade misturei, eu vou fazer o contorno dos meus lábios. E olha como fica bonito. Nem parece que foi feito com um truque tão simples assim, né? Para deixar o meu rosto mais viçoso, eu vou aplicar esta bruma da Ruby Rose. Se você quiser o contorno do lábio mais intenso, é só aplicar mais produto. Eu gosto mais discreto assim mesmo. E olha só que make linda! Eu sou bonita, eu tenho uns olhos lindos. E se você gostou da maquiagem, das dicas, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo pra gente aumentar a nossa comunidade de amigas. Te espero no próximo vídeo com mais dicas simples e maquiagens bem bonitas e fáceis de fazer. Um beijo, até o próximo!